Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 259. Então, também na pergunta 257, ensaio teórico da sensação nos espíritos. E como eu estava dizendo no vídeo anterior, eu falo da forma como eu falo, porque eu sou muito verdadeiro, eu não sou de ficar mandando recado para ninguém. De forma que aquele que gostou, continue no canal, aquele que não gostou, que desligue-se do canal. Eu não me preocupo com isso, entendeu? Porque eu não estou aqui para agradar o homem. Eu estou aqui para agradar a espiritualidade, onde esses vídeos são passados no plano espiritual para socorrer muitos espíritos que lá estão sofrendo. Se os que estão aqui na Terra preferem ficar de braço dado com César, durante 2.000 anos que já faz que estão a braços dados com César, que fique. O problema não é meu. Eu faço a minha parte. Então é aqui que eu digo. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não estou nem aí. Como eu já disse várias vezes, eu não estou aqui para servir o homem, eu estou aqui para servir a espiritualidade, para servir a Deus e a Jesus. Mas que a falsidade aqui na Terra é demais. É demais. E você descobre os verdadeiros amigos e os falsos amigos quando você está precisando deles e na hora que você está doente. E mesmo assim, você doente, se deixar as pessoas chegam e ainda te pede um passe espiritual, te pede um tratamento espiritual, te pedem de tudo. Mas isso, pelo menos do meu lado, isso vai mudar. Ah, vai. Que depende de mim. Depende exclusivamente de mim. E não adianta as pessoas me questionarem, porque me conhecendo, eu acho que é bom não me questionar, né? Então, dando sequência, como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria no caso uma reminiscência, porquanto ele não fora em vida roído pelos vermes, havia o sentimento de um fato da realidade. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observadas. É só as pessoas separar o joio do trigo, né? Que obviamente a pessoa consegue analisar essas deduções. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, né? Que são essas intoxicações, ilusões, fantasias, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto o corpo, né, fisicamente, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito.
nem perispírito. Este desprendido do corpo experimenta a sensação, porém, como já lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, veja bem, gente, pois que no espírito é que está a consciência, né? Tanto a consciência quanto a inteligência, né? E engraçado que até hoje muitos cientistas estudam algumas massas encefálicas que são mantidas em algumas substâncias, eles estudam para ver se descobrem a região onde é que se encontrava ou que se encontra ainda a inteligência daquele indivíduo. Coitadinhos, eles não vão descobrir tão cedo enquanto eles não admitir a existência do espírito. Porque não está no corpo físico a inteligência, não está no corpo físico a consciência. O cérebro, ele é apenas um órgão físico que armazena todos esses atributos do espírito, né? Lógico, será de deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Tá vendo só? Os espíritos purificados, eles são detentores dessas qualidades, porque já se purificaram, já se libertaram. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. Então, se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. Então, quanto mais o espírito progride, entendeu? Essa influência material, ela se diminui. Ela vai diminuindo, né? Até um processo etéreo, até um processo diáfano, e daí por diante. Então, são etapas evolutivas na existência do espírito em processo de evolução. Isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro, né? Isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas dir-se-á desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmite ao espírito, sendo o espírito puro, inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Assim é de fato com relação às que provêm unicamente da influência da matéria, que conhecemos o som dos nossos instrumentos
o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível. Então, olha só para você ver. O som aqui da Terra, o perfume que existe aqui na Terra, não causam aos espíritos evoluídos encanto algum. Não causa. Eu acredito que não causa encanto, mas não deixa de ser algo que lhes perturbam. Algo que lhes perturbam. Por mais que nada os perturbam, mas se tratando do que existe aqui na Terra, olha, é bem provável que sim, viu? Não podemos descartar, não. Das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição. Olha só para você ver. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo e não como no homem. Então a gente pensa, eu nunca pensei isso. Muitas pessoas pensam que a audição, a visão, o tato, o paladar, né? A percepção, a sensação, são atributos do corpo. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. E aqui os bons espíritos estão dizendo que não tem nada a ver com atributos do corpo. É atributos do espírito. Porque é o espírito que jornadeia, é o espírito que trafega de etapa em etapa evolutiva, em dados mundos, usando corpos, em outros não. Então, é atributos do espírito. De uma parte apenas do ser, mas de que modo ele as tem? De que modo o espírito as tem? Então, de que modo os espíritos têm esses atributos? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem. Então agora aqui eu descobri que de fato realmente isso aqui é um resumo de Allan Kardec, porque observa para você ver, os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso. Eu só ele acabou de afirmar aqui que isso aqui não é obra dos espíritos, é uma parte de Kardec. Por inadequada a nossa linguagem, a exprimir ideias que não possuímos precisamente como por falta de termos próprios. Há todos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas, dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões,
da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados. É lógico, né? Então aqui estão se referindo a espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo, ou tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser, eles chegam assim ao sensorium comum, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra. Somente pela transmissão do pensamento, em apoio do que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil, quanto mais desmaterializado está o espírito pelo que concerne à vista. Essa, para o espírito, independe da luz qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas faculdade de todas as percepções. Estás na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo na vida corpórea, extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Aurido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa. Quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao equador, quando vêm visitar-nos os mais elevados, se revestem do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, assim, os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Tá vendo só? Então, os superiores, os espíritos mais elevados, eles só sentem o que eles querem sentir e eles só ouvem o que eles querem ouvir, né? Por isso, que em alguns livros, tratando-se de músicas, você já sabe, no esmiuçamento, o que nós dissemos a respeito das músicas clássicas e as não clássicas. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros, conforme a categoria que ocupem.
pode ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém, não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Então, olha só para você ver. Nos primeiros instantes que se segue à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Então, isso também é relativo, mas é compatível, sim, ao processo, porque ocorre-se um choque no desencarne, e aquele choque cria-se um certo impacto no perispírito e no espírito quando expulso da matéria física, né? Mesmo ele não percebendo que desencarnou, ele sofre um impacto. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar nitidez que tinha durante a vida terrena. Isso também é relativo, porque nem todos conseguem aclarar a nitidez no plano espiritual. Alguns conseguem, outros não, a depender da evolução dele. Independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos, né? Que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Objetarão, talvez, toda esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos, e eis-nos informais de que ainda sofreremos dessa ou daquela forma. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Será sempre sofrimento. Ah, sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer até mesmo desde os instantes em que se nos acabe a vida corporal. Aquele que fez por onde, aquele que trabalhou corretamente de acordo com as leis de Deus, ele nem vê, ele mal vê o desenlace, o desprendimento do corpo físico, que já é levado para as colônias espirituais, e ele não vê sofrimento, não passa por sofrimento nenhum, né? Muitas pessoas dizem assim, mas fulano está lá na Santa Casa, no hospital, sofrendo 2, 3 meses lá, isso é um sofrimento. Mas quem diz que ele está sofrendo? É a visão pobre das pessoas, é a falta de conhecimento que leva a pessoa a achar que aquela pessoa está sofrendo. Às vezes você interroga aquela pessoa, você está sofrendo? E fala, o que é sofrimento? Porque ele mesmo está sofrendo. Nesse caso, sofre a família, mas aquele espírito ali não, aquele paciente não. Agora, cada caso é um caso, né? Os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós. Independem, algumas vezes, de nós. Muito mais vezes, contudo, são devido à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Não é verdade? É só remontar as causas. É só analisar. Por que vivo assim? Por que passo por isso? Por que estou assim? Tudo tem um porquê. Às vezes,
A ignorância, o orgulho é que não permite a pessoa enxergar, né? Vamos para o próximo vídeo.